Calorosas saudações e o governo português prepara-se para deportar milhares de pessoas aqui mesmo em Portugal. Ora, eu não vos vou deportar deste vídeo, até porque não tenho competências executivas e governamentais para tal, e também não queria, porque sendo deportados, vocês não conseguiriam meter like neste vídeo. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para ver se conseguimos chegar aos 70 mil subscritores até ao dia 18 de maio, dia das eleições legislativas em Portugal. Relembro o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, ou quando fizerem compras no site, têm lá o sítiozinho para pôr o código e têm 10% de desconto. Relembro uma coisa muito importante, partilhem o vídeo nas vossas redes sociais. Bom, o que é que se passa? O Ministro da Presidência, o Ministro de Estado, Leitão Amar, veio fazer um comunicado sobre a aceleração do número de deportações que irão passar a acontecer em Portugal, nomeadamente até ao final do mês de maio, porque 18 mil deportações estão confirmadas, mas há 100 e tal mil casos a serem avaliados. Vamos ver. Muito boa tarde, bem-vindos ao primeiro jornal. A partir da próxima semana, mais de 4.500 imigrantes vão começar a receber notificações para abandonar o país. São casos de quem não cumpre os critérios legais para ficar em Portugal. Têm 20 dias para o fazer voluntariamente. Se não o fizerem, podem ser expulsos. São mais de 4.500 imigrantes que vão ser notificados para sair de Portugal. Têm, no máximo, 20 dias para o fazer. Depois desse prazo, arriscam a serem expulsos. Entretanto, isto diz 4.500, eu tinha dito 18 mil, porque entretanto já saíram notícias que mencionavam que o número podia ir mesmo até 18 mil, se não estou em erro. O ministro Leitão Amar confirma a saída deste primeiro grupo. Nas próximas semanas o que temos pela frente são essas cerca de 18 mil notificações para abandono do território nacional. Devo também alertar que se tratam do primeiro conjunto de decisões. Temos ainda outras 110 mil processos. A maior parte provavelmente será deferido, mas desses 110 mil ainda a decidir, teremos provavelmente daí também mais indeferimentos e mais notificações para abandono do território nacional. Portanto, relativamente a isto, estou de acordo, acho que já é um progresso comparativamente àquilo que aconteceu anteriormente com António Costa. Também, diga-se de passagem, não era complicado, porque com António Costa ficámos a saber que entraram 100 e tal mil pessoas em Portugal sem a verificação do registro criminal. Aliás, o caso que vitimou o Manuel Gonçalves em Braga é um desses casos. No caso, o brasileiro em questão, o Wesley Machado, acho que era o nome dele, entrou aqui sem verificação de registro criminal e ele próprio já tinha registro criminal por crimes violentos e graves. Portanto, claramente é uma melhoria relativamente àquilo que aconteceu. Agora, temos que ser exigentes. E quando eu digo que temos que ser exigentes, compreendo que o Governo esteja a avaliar 100 e tal mil casos, o que, do ponto de vista proporcional, até já é algo volumoso, porque se temos 2 milhões de imigrantes em Portugal, ou melhor, temos 1,6 milhões, mas há quem diga que já é 1,9, enfim, vamos ficar com 1,8, vá. Vamos fazer aqui um regime intermédio, vá, 1,7, 1,8 de milhões de imigrantes. Estamos a falar de uma percentagem ainda reduzida de análise, não é? Portanto, não chegará a chegar à volta de 5%, mais coisa, menos coisa, um pouco mais. Portanto, não é algo assim tão volumoso, tendo em conta que nos últimos 7 anos quadruplicámos o número de imigrantes em Portugal. Portanto, duas coisas a reter. É uma melhoria relativamente ao passado? É. Agora, não se deixem enganar, porque o que está aqui a ser feito é o mínimo dos mínimos, no meu entender. Porque há muita gente que entrou em Portugal com registro criminal passado, há muita gente que entrou em Portugal e que não se está a adaptar, e eu acho que quem não se está a adaptar ao país, quer a nível cultural, quer a nível comportamental, quer a nível linguístico, enfim, na matriz civilizacional nacional, também não deve estar cá. Portanto, enfim, tem que haver aqui uma série de critérios mais rígidos, no meu entender, para controlar a imigração, quer no ponto de vista europeu, quer no ponto de vista nacional, sempre respeitando, obviamente, a questão da dignidade humana, independentemente de onde se vem. Agora, que é uma melhoria relativamente ao passado, é politicamente, e vamos ver isto a seguir também, até vamos ouvir a Mortágua e o Rui Tavares, politicamente, isto é colocado agora porque vamos a eleições daqui a 2 semanas. Atenção, é preciso compreender isso, já aprofundo mais a seguir esta parte. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo recusou 18 mil pedidos de autorização. As razões são várias. Alguns têm registro criminal, outros estiveram em situação irregular noutros países. E há também quem não tenha entregue documentos obrigatórios. Esta informação confirma que a política de imigração em Portugal passou a ser de imigração regulada, que as regras de imigração são para cumprir,
o incumprimento tem consequências. Estamos a falar de casos, essencialmente, de pessoas que ou já tinham ordens de saída da Europa emitidas por outros países europeus, ou tinham proibições de entrada, ou foram identificadas situações criminais nos seus registros que tornam inviável à luz da lei portuguesa que estejam e que sejam concedidas autorizações de residência e por isso devem ser notificadas para abandonar. Vamos à parte política agora. A AD, o Governo, lança esta política pública a 2 semanas das eleições, vê que a maioria absoluta está próxima, não é? Com 34% nas últimas sondagens, nas últimas 2, 3 sondagens, e percebe que tem que ir buscar eleitorado a algum lado. Parece-me que a AD claramente agora está mais à direita do que estava com Rui Rio e, portanto, percebem que ideologicamente é mais fácil irem buscar eleitorado aos 18, 19% que o Chega teve há um ano atrás do que propriamente aos 26 ou 27% que o PS tem, ou teve, pelo menos nas sondagens e quer nas eleições passadas. E, portanto, parece-me também estratégica esta colocação de política pública por parte do Governo, porque sabe que daqui a 2 semanas vamos a eleições e há algum eleitorado do Chega que talvez não seja tão fidedigno ao voto no Chega e que olhe para isto e pense, bom, se calhar eles estão a fazer isto e tal, vou dar aqui um voto de confiança. Se calhar a ala mais moderada, etc. Ou abstencionistas que até acreditam numa solução em que o PSD, mesmo estando no Bloco Central, possa ter alguma mudança. Enfim, há diferentes visões relativamente a isto. Contudo, há outra parte do eleitorado, a nível da direita, ou abstencionismo mais crítico, não sendo propriamente do Chega, que olhará para isto do Governo com alguma desconfiança. Que é basicamente dizer o quê? Ok, isto é uma melhoria relativamente ao passado, claramente, isso é inegável, isto é factual, é claramente uma melhoria. Também volto a frisar com o António Costa que aquilo que foi feito também não era difícil, mas o PSD, isto é um argumento que certamente será feito, o PSD, enquanto esteve agora no governo nestes últimos 11 meses, legalizou da noite para o dia, ou regularizou a situação de 300 mil pessoas que estavam em situação irregular em Portugal. 300 ou 400, já não me lembro, ou eram 400, algumas foram chumbadas e foram 300 e tal, enfim, uma coisa assim do género. Portanto, isso é muita gente, é 3% da população em apenas um dia. Não é? Portanto, há muita gente que olha para isto reconhecendo que há uma melhoria, certo, mas sempre com um ceticismo, porque dizer que a imigração está controlada, a realidade é que não está em Portugal, até por 2 motivos. Primeiro, as entradas continuam a existir, e continuaram a existir neste governo da AD, e segundo, porque a própria AD tem que estar a lidar também com problemas dos passados governos de António Costa. Portanto, não podemos dizer, eu compreendo que o Ministro Leitão Amar esteja a dizer isto por uma questão de propaganda eleitoral e vamos a eleições daqui a 2 semanas, pronto, tudo bem, eu faço análise política, eu compreendo esse segmento e compreendo para quem o faz, independentemente da liderança partidária, da esquerda à direita. Agora, olhando para isto factualmente, a realidade é que a situação não melhorou propriamente, podemos dizer que houve uma desinflação do problema, ou seja, havia inflação do problema da imigração, não é? Aumentava muito, e agora o que tem acontecido com a AD é que o problema continua a aumentar, não é? A imigração desregulada, porque ela ainda existe, só que acontece numa quantia menor do que acontecia no passado. São sinais de melhoria, certo, mas longe de ser aquilo que aqui o Ministro Leitão Amar diz, que o problema está resolvido e afins. E atenção, eu até simpatizo com o Ministro Leitão Amar, mas aqui discordarei na visão da situação atual, porque não está resolvido de todo, longe disso. A lei prevê o direito à saída voluntária, mas se não saírem, o processo segue para a polícia. Pode haver detenções e deportações. Em plena pré-campanha, o porta-voz do LIVRE admite que é preciso regular a imigração, mas contesta o momento escolhido pelo Governo. É preciso que as pessoas também, ao verem o PSD, comunicar, o PSD e o Governo, confundidos ambos um com o outro, nas próximas semanas, percebam que as coisas têm só este valor de campanha eleitoral e termos o discernimento de perceber que estamos perante um Governo que neste momento está a utilizar a comunicação do Estado e os meios do Estado ao sabor das conveniências partidárias do próprio PSD. Repare, eu não discordo do Rui Tavares aqui. De todo, na crítica que ele faz ao Governo. Aliás, eu fiz a mesma crítica há minutos atrás. A questão é, o Rui Tavares dizer que defende uma imigração regulada, por amor de Deus. Por amor de Deus. Podemos ter entendimentos diferentes do que é a imigração regulada. Se calhar o problema está aí. Mas não deixa de ser, no mínimo, peculiar. Mas se acharam que esta particularidade do discurso de Rui Tavares foi interessante, esperem que há melhor. Já Mariana Mortágua
diz que o anúncio do PSD sobre a imigração é clara campanha. A extrema-direita marcou a política e a direita neste momento define-se pela imitação de Donald Trump. Nós não sabemos as razões deste anúncio, não sabemos as razões que levam à contabilização da AIMA das deportações, mas sabemos uma coisa, o PSD está a fazer campanha com isto. O número de imigrantes que vão ser notificados para sair do país pode aumentar, uma vez que ainda estão em análise 110 mil pedidos. Epá, sabem, eu no vídeo de hoje do meu primeiro canal, eu lancei uma sondagem onde o Bloco de Esquerda não elege para o Parlamento. Nem o Bloco de Esquerda, nem o PAN. O PAN é normal, mas o Bloco não elege. Epá, eu começo a perceber porquê. Porque embora haja eleitorado de esquerda progressista, estes dois momentos são fulcrais para eu entender porque é que o Bloco de Esquerda vai desaparecer, estes dois momentos finais. Porque de um lado eu tenho o Rui Tavares, que faz uma crítica concreta, concisa, com estrutura, que eu obviamente discordo, e ele também faz aproveitamento, não discordo da crítica que ele faz na parte comunicacional, discordo é de que ele efetivamente defende uma imigração regulada naquilo que eu considero imigração regulada. Mas enfim, o argumento dele é estruturado, tem cabeça, portanto, tem ali uma estrutura efetivamente que eu possa dizer, ok, eu discordo de ti aqui e acolá, etc, do ponto de vista ideológico, mas ao menos a crítica é coerente. A Mariana Mortágua aqui, epá, vai buscar o Trump e a extrema-direita. É assim, se o Luís Montenegro e o Leitão Amar andassem os dois, assim, a passear em Portugal, com um taco de beisebol, a bater à porta dos imigrantes, a dizer, pá, vão-se embora, e não sei o quê, pá, pá, pá. Isto realmente é, efetivamente, um comportamento bastante radical. Agora, deportar pessoas que entraram ilegalmente no país, porque a primeira coisa que fizeram quando entraram no nosso país foi, imaginem só, uma ilegalidade. Primeira coisa, quando meteram cá um pé, a primeira coisa que fizeram foi uma ilegalidade. E outras pessoas que têm cadastro, registro criminal grave e ao mesmo tempo têm ordem de expulsão de outros países, eu não compreendo como é que isso é ser da extrema-direita. A não ser que a lei seja da extrema-direita, não é? Que eu duvido em Portugal, ainda para mais quando a nível constitucional o preâmbulo diz que temos que caminhar para uma sociedade socialista. Portanto, pá, só se o socialismo também for da extrema-direita, pá, o socialismo, pá, uma coisa. Portanto, acabo por compreender porque é que o Bloco de Esquerda vai desaparecendo, ou está a desaparecer. Eu, se fosse eleitor de esquerda progressista, de esquerda radical, chame-lhe o que quiserem, pá, claramente não votava no Bloco de Esquerda. Digo-vos já, entre o PCP e o Bloco de Esquerda, claramente preferia votar no PCP. E as sondagens estão a refletir isso, claramente. E o Rui Tavares aproveita, e de forma muito mais capaz, não é? Porque isto são argumentos ridículos. Vai buscar o Trump para tudo e para nada. Já tinha feito isso na altura com o Francisco Louçã. Então o Louçã candidata-se porque temos um fascista na Casa Branca. Mas o Louçã é eleito por que círculo eleitoral? É por Braga ou é pela Califórnia? Epá, por amor de Deus. Enfim. Bom, vamos ficar por aqui. Digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.